encontra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 14 ao 26. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 14 ao verso de número 26. Vamos fazer essa leitura, sentados mesmos. Segundo Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém. Deus possa abençoar a sua palavra e nos iluminar, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que possamos estar extraindo da palavra do Senhor uma mensagem para os nossos corações e para as nossas vidas. Vamos estar orando nesse instante, pedindo que Deus nos ilumine. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, te agradecemos no dia de hoje, pedimos a Tua bênção, Tua graça, Tua misericórdia, Pai. Ó Deus, ao lermos a Tua palavra, Senhor, ao meditarmos nela, Pai, o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, possa estar se fazendo presente nas nossas vidas, ó Pai. E que possamos ver, ó Pai, além das palavras, ó Deus, ver a Tua vontade, Senhor, expressa, Pai. Nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Como fazer a vontade de Deus? Uma coisa, ela é certa. Deus quer usar a você. Deus quer usar a mim, a minha vida. Deus, Ele quer nos usar. Todos nós fomos criados com esse propósito. Nós temos essa missão. Deus quer nos usar. Segundo o evangelista Moody, o segredo de ser usado por Deus é a consagração. Para que possamos ser usados por Deus, precisamos passar por um processo chamado consagração. A consagração das nossas vidas diante de Deus. Outro escritor, Robert Murray, diz: lembre-se que você é a espada de Deus, instrumento dele. Creio, segundo ele diz, que um vaso escolhido para carregar o seu nome. Então, esse escritor,
Murray, ele coloca duas questões aqui importantes. Que nós somos a espada de Deus e também que nós somos um vaso escolhido por Deus. Esse é o propósito nosso como cristãos. Mas o sucesso de viver segundo a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ser usado por Deus, ele passa naturalmente pela pureza e perfeição do instrumento. A espada, ela tem que ter precisão no seu corte. Precisa ser um instrumento afiado para ser usado. Da mesma forma, o vaso, ele precisa estar limpo, purificado. Quando a gente fala em vaso aqui, a gente está lembrando, né, daqueles vasos onde era depositado bebidas, água, vinho. Então ele precisa estar pronto para receber. Precisa estar puro para ser um instrumento ali usado para evitar a contaminação. Um crente santo é uma arma terrível nas mãos de Deus. Um crente santo é uma arma nas mãos de Deus. Aqui no nosso texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele nos ensina sobre a consagração de um crente para ser usado por Deus. Então, como ser usado por Deus? Passa necessariamente pela consagração das nossas vidas diante de Deus. Qual é o primeiro passo? Sabemos que Deus quer nos usar. Sabemos que somos instrumentos na mão de Deus, somos uma espada, somos um vaso, mas o que precisa acontecer? Que atitude eu preciso tomar? Qual a resposta que eu preciso dar? A nossa lição, ela começa dizendo assim no primeiro tópico da lição: disponha-se para servir a Deus. Você está disposto a servir a Deus? Você está disposto a colocar a sua vida como instrumento de Deus? Você está disposto a consagrar a sua vida para servir a Deus? O versículo 15 do texto que nós lemos diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui nesse texto, nós temos uma decisão. Há uma convocação a nós, a cada um de nós. Ela é dirigida de forma individual e que ela requer, ela cobra uma decisão. Qual é a decisão aqui que ela está nos cobrando? O texto diz assim: procura apresentar-se a Deus. Quando você for chamado, quando você for convocado, quando você for comissionado, você deve apresentar-se a Deus. Assim, na vida militar é dessa forma, né? Quando o militar ele é convocado, ele tem que se apresentar. Se o comandante deu essa ordem, ele precisa se apresentar. E assim também é nas nossas vidas. Deus aqui ele está nos convocando. Ele está nos chamando. Ele está nos comissionando. E qual é a resposta que ele espera? Que você e eu se apresente. Mas de que forma nós vamos se apresentar? De qualquer forma? Não. Como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Em Romanos, capítulo 6, verso 13, diz assim: e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Aqui ele está dizendo que nós devemos nos apresentar de forma integral as nossas vidas,
os nossos corpos, apresentar diante dele como instrumentos de justiça. No verso 16, do mesmo capítulo de Romanos, capítulo 6, verso 16, diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? No verso 19, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Isso é, trata-se de um ato de consagração total da vida nas mãos de Deus. Eu também recordo mais um cântico, né? Agora não hino, mas um cântico que a gente canta, que diz assim: venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Nós cantamos muito esse cântico. Mas será que a gente consegue ver além dessas palavras, além dessa letra? Será que quando a gente canta, a gente está consciente daquilo que a gente está declarando? Que nós estamos oferecendo a nossa vida como oferta de amor e sacrifício. Consagrando as nossas vidas diante do Senhor. Então, quando nós dispomos a servir a Deus, estamos diante do Senhor, colocamos nossa vida, nós tomamos essa decisão, nós nos apresentamos a Deus. Mas também nós tomamos uma posição de servo de Deus. O texto aqui diz que nós somos obreiros, que não tem que se envergonhar. Nós trabalhamos na obra de Deus. Nós somos obreiros. Nós somos convocados à obra de Deus. Nós somos chamados para o trabalho. É um termo assim bastante comum na construção civil. Vou trabalhar na obra. E quem trabalha na obra, aquele que coloca a mão na massa, como é que ele é conhecido? Como peão. Peão de obra. E nós somos assim também. Nós somos convocados, nós estamos numa obra. Nós somos trabalhadores. Às vezes a gente quer ser que nem o engenheiro ou o mestre de obra, né? A gente só quer ficar supervisionando o que os outros estão fazendo, né? Tem um trabalhando e tem 10 fiscais lá olhando o serviço. Na igreja assim também. Poucos são aqueles que dispõem. Mas o que tem de fiscal, fiscalizando o que a gente vai fazer, né? Ah, se fosse eu, fazia dessa forma. Só que ele nunca vai fazer. Então nós somos convocados a sermos obreiros. Ser peão de obra de Deus. Aptos para o serviço de Deus. Essa é a nossa convocação. Temos essa consciência que nós estamos aqui para trabalhar. Nós não estamos aqui para fiscalizar. Nós estamos aqui para colocar a mão no arado, colocar a mão na massa e fazermos a obra de Deus acontecer. Isso depende de cada um de nós. A natureza do obreiro é o serviço. O obreiro é aquele que trabalha com todo o esforço possível. Faz de tudo para a obra acontecer. Faz de tudo para a obra crescer. E nós nos apresentamos a Deus para servi-lo. Somos fracos e somos incapazes. Se a gente olhar para a nossa capacidade, diante dos grandes desafios que nós temos, nós vamos ver que nós somos dependentes de Deus. A obra não é nós que fazemos. Nós somos instrumentos na mão de Deus. É Deus que vai fazer a obra através das nossas vidas. Mas Deus, Ele nos capacita, Ele nos fortalece. O servo de Deus, ele não é primeiramente altivo. O servo de Deus, ele não é arrogante. O servo de Deus,
ele não pode ser prepotente, mas é alguém que conhece as suas fraquezas e as suas limitações. A palavra de Deus diz que a força, ela se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Infelizmente, muitas pessoas, elas ainda carregam muito do velho homem. A arrogância, a altivez, a prepotência. E isso atrapalha a obra de Deus. Porque nós precisamos entender que essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. E por isso precisa de pessoas humildes, prontas a aprenderem, prontas a fazerem a obra de Deus, deixando de lado toda a arrogância, toda a altivez. Uma das características que nós temos visto nos crentes dos nossos dias de hoje é essa prepotência, é essa arrogância. Né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa, e uma das coisas que o texto vai ensinar aqui é que fuja das discussões. Né? Mas muitas vezes nós somos levados às discussões. E às vezes a pessoa chega lá e diz assim, não, mas é dessa forma. Essa é a interpretação do texto. E às vezes eu fico pensando, né? Os teólogos estão aí há quase 1000 anos, estudando, refletindo, e até hoje não chegaram numa conclusão. Há várias linhas de pensamento, mas a pessoa já taxou, não, é assim, e acabou. Então nós não temos o nosso coração aberto a ouvirmos a palavra de Deus. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, como ela se manifesta através da sua palavra, né? Carlos Mesters, ele dizia assim, ele até lançou um livro, bem antigo esse livro, mas esse livro, ele tinha esse título, Por Trás das Palavras, né? O que tem por trás das palavras? E a gente precisa entender também a vontade de Deus expressas atrás das palavras. Entender o que Deus quer para as nossas vidas hoje, né? Porque um grande problema hoje que nós enfrentamos na vida da igreja, isso em todas as religiões, isso está provado, né? Muita gente não gosta que a gente toque nesse assunto, mas a gente tem que tocar nesse assunto quando a gente vai falar sobre isso. É o que acontece lá no Oriente Médio. Lá no islamismo, que era uma religião, trouxe muita coisa boa no seu início, né? Grandes figuras do islamismo trabalharam na matemática, trabalharam na ciência, trabalharam na arquitetura, mas a religião, ela foi para um lado que é chamado de fundamentalismo, de fanatismo. Isso acabou com essa cultura milenar. E quando você fala em muçulmano, o que você lembra hoje? Bomba, atentado, terrorismo. E às vezes também, esse é um desafio. Como ser cristão e não ser fanático? Eu sou fanático por Jesus. Esse é um desvio. A Bíblia não chama ninguém para ser fanático. A Bíblia diz que nós devemos entender a palavra de Deus, que nós devemos refletir na palavra de Deus, que nós devemos entender com a nossa mente. Nós somos pessoas dotadas de inteligência, com o nosso coração. Não nos podemos nos cegar. Ficou claro na instrução de Paulo aos Bereanos, né? Se você ouvir alguma coisa, se você tiver em dúvida, consulte a palavra de Deus. Não vai replicando falsos ensinos. Vai lá, examine tudo, retém o que é bom, extrai aquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus. Então esse é o grande desafio. Ser cristão sem ser fanático. E o fanatismo, ele é muito complicado. E hoje nós temos uma legião de pessoas que são fanáticas. Mas você vai conversar sobre a palavra de Deus, conhecimento zero da palavra de Deus. Então nós somos desafiados a ser cristão nesse mundo. Mas pessoas coerentes, pessoas equilibradas, pessoas que dão uma resposta bíblica aos anseios e aos questionamentos dos nossos dias de hoje. Deus tem uma palavra para
para o nosso tempo. Deus tem uma palavra para a nossa sociedade. Mas a palavra de Deus, ela é sempre nessa direção. A promoção do seu reino e a implantação do seu reino no coração de todas as pessoas. Então o fanatismo, ele leva à arrogância, à altivez, à prepotência. Mas o cristão verdadeiro não. Ele é manso, ele é humilde, ele é pronto a responder todos os questionamentos. Sabendo que o que ele sabe está na palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Não é aquilo que eu acho. Ah, Deus me mostrou, Deus me revelou. Não. O que Deus revelou está tudo aqui já. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Está tudo aqui. A vontade de Deus está expressa. Ah, como saber a vontade de Deus para a minha vida? Leia a palavra de Deus. Ali está a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma exigência. Aquele que se apresenta, aquele que toma uma posição, dele é exigido algo. O texto diz assim, que maneje bem a palavra da verdade. Que você pegue a palavra de Deus e você não deturpe aquilo que está escrito na palavra de Deus. Que você seja fiel à palavra de Deus. Hoje, aquelas pessoas que pregam, ensinam, têm esse grande desafio. Porque às vezes ela já tem algo preparado que ela quer falar. E ela vai buscar um versículo para tentar dar autenticidade àquilo que ela vai falar. Mas ela se esquece de expor o que o versículo está dizendo. E nós sabemos que texto fora de contexto é pretexto. Né? Texto fora de contexto é pretexto. A gente precisa estar ali manejando bem a palavra da verdade. Se alguém der um revólver na minha mão, eu não vou saber nem o que fazer com o revólver. Eu não sei manejar. Agora, se eu fosse alguém da área, eu tinha que aprender a manejar. Então é assim que Deus requer de nós também. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Mas basta ter a palavra de Deus nas mãos? A Bíblia fechada lá numa estante, ela é como um livro qualquer. Eu preciso o quê? Aprender a manejar bem a palavra da verdade. A obrigação de todo obreiro é manejar bem, ser exato e preciso na interpretação, ensino e aplicação da Bíblia. É uma vergonha para o obreiro não saber usar a Bíblia. Você se dispõe a fazer a vontade de Deus, a ser usado de Deus, mas não sabe usar a Bíblia. O verso está aí. Eu me lembro do seu Ciro. Na minha casa, tinha lá um pedaço lá que não era cimentado, não tinha piso. E crescia o mato. Aí seu Ciro foi fazer uma visita de manhã em casa. Aí ele falou, mas pega a enxada. Ela tinha uma enxada em casa. E cara, eu fui pegar a enxada. O Ciro falou, pelo amor de Deus, não sabe nem mexer numa enxada, né? Não sabe manejar a enxada. Era vergonhoso para mim não saber manejar a enxada. Mas é vergonhoso também para nós não sabermos manejar a palavra da verdade. Ler, interpretar, explicar, falar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Segundo Coríntios 6:7 diz assim: na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. A palavra de Deus, ela é uma arma de defesa e ela é uma arma de ataque. Quando nos defendemos das investidas,
Devemos usar a palavra de Deus, devemos usar essa arma. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Todas as vezes que o diabo tentava, Jesus disse, está escrito. E às vezes a gente esquece disso. Está escrito. É manejar a palavra de Deus. A Bíblia é a expressão do caráter do Deus verdadeiro. Ela é a verdade. Deus é a verdade. E Jesus, o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Nós só vamos encontrar a verdade na palavra de Deus. Tudo que nós temos fora disso, muitas vezes é teoria. E o que acontece com uma teoria? Ela nasce, ela floresce por um tempo, ela determina regras culturais, políticas, econômicas, depois ela fica obsoleta, ela some, ela desaparece. Mas a palavra de Deus não, ela é eterna. Passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra permanecerá. Ela é a verdade, única. Também, uma outra atitude nossa é, seja firme na sã doutrina. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. A firmeza na doutrina começa quando nós fugimos de discussões profanas e da maledicência. Muitas vezes as nossas discussões, elas não são santas, elas não edificam, elas não promovem, às vezes elas ferem mais do que curam, e por isso elas são profanas e geram a maledicência. Por isso o cuidado das palavras. Porque existe tanta gente ferida na vida da igreja. Porque tem tantas pessoas machucadas na vida da igreja. Porque foram vítimas de palavras profanas, de maledicência, que não curam. Muito pelo contrário, adoecem mais a vida das pessoas. Qual a nossa atitude? Evitemos e fujamos das discussões do falso ensino. Aí no verso 17, ele diz assim, o ensino deles alastra como câncer. E aí ele cita duas pessoas que estavam promovendo discussões profanas e maledicência na vida da igreja. Que são eles, Himeneu e Fileto. Ele dá o nome a essas pessoas. Quem eram eles? Eles eram membros da igreja de Éfeso. E eles ali começaram a contestar, a confrontar o ensino do apóstolo Paulo. Principalmente sobre a ressurreição. A ressurreição já aconteceu, ela não vai acontecer mais. E Paulo pregava a ressurreição dos santos. E eles então começaram a inflar a igreja contra os ensinos de Paulo. E criou-se falso ensino dentro da igreja. Muitos dos cristãos se desviaram porque seguiram os ensinos do Himeneu e do Fileto, que se associaram os dois para confrontar e fazer oposição ao ensino do apóstolo Paulo, pregando um evangelho deformado e deturpado. O falso ensino é como a doença do câncer. Se não tratado, espalha-se rapidamente e de maneira fatal. Ela adoece e mata a vida espiritual de uma pessoa. Cuidado, hoje, com o politicamente correto.
Hoje, nós vemos muitos falsos ensinos, muitas falsas pregações, e às vezes nós nos acostumamos. Exercendo o politicamente correto, não, deixa lá, está falando de Deus, deixa falar. Mas não é bem assim. Quando você vê alguém que está correndo perigo, que lá na frente pode até se desviar, você tem a obrigação de advertir. E quantos se desviaram da fé? Foram atrás de falsos ensinos. E quando nós falamos que como cristão nós devemos estar sempre examinando a palavra de Deus, sempre buscando conhecimento da palavra de Deus, não sendo influenciado por ensinos humanos. Me lembro que lá na década de 80, estava na moda a igreja de um coreano, o reverendo Moon. E quantas pessoas se desviaram? Primeiro dos ensinos bíblicos, se juntaram àquela seita, abandonaram suas famílias, pai, mãe, muitos abandonaram os filhos, aí largaram e se juntaram. Acabaram destruindo a si próprios e as suas famílias, porque correram atrás de falsos ensinos. A minha família, nós tivemos um exemplo assim, de uma pessoa da família, que era uma pessoa tão alegre, extrovertida, gostava de estar reunido com os familiares e todo mundo. Aí se enveredou por um movimento neopentecostal, vamos dizer assim, e se afastou de todo mundo. Se afastou dos primos, das primas, dos tios, das tias, e por fim, afastou do pai e da mãe. Perdeu até o contato com o pai e da mãe, como se eles não existissem mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com alguns ensinos que nós temos por aí, para que isso não possa estar acontecendo. Devemos nos apegar à sã doutrina. O texto diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Aqui, nós temos 3 lições importantes. Primeira lição: a igreja é a coluna e o firme fundamento da verdade. A igreja de Deus, a igreja de Cristo. E não estamos dizendo de denominações, mas estamos dizendo da igreja de Jesus. A igreja visível de Jesus está espalhada sobre a face da terra. Ela é a coluna e ela é o fundamento da verdade. Aconteça o que acontecer, tempestade que vir, crise que acontecer, a igreja verdadeira, ela permanece inabalável. A igreja vai fechar? Não. A igreja nunca vai fechar. Quando é que a igreja vai fechar? Quando a igreja vai acabar? Quando? Quando o comunismo se implantar no Brasil. O comunismo se implantou na União Soviética em 1917, com a Revolução Bolchevique. E em 90, caiu a União Soviética. Emergiu a igreja forte lá, está lá. Ela estava lá o tempo todo.
Tentaram abafar, tentaram destruir, mataram muitos sacerdotes, muitos pastores, mas a igreja estava lá. Na China. A igreja, o governo do estado reconhece apenas a igreja oficial lá, né? É aquela que o Partido Comunista Chinês escolhe os seus líderes, escolhe os seus pastores e pregam segundo aquilo que o partido quer. Mas a igreja está lá, de modo clandestina, subterrânea, mas ela está lá. A igreja só vai acabar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí vai embora. Do contrário, ela está aqui firme e forte. Ninguém pode acabar com a igreja, porque ela é coluna e ela é um firme fundamento da verdade. A igreja permanece inabalável. Tem um decreto. O governo vai confiscar o nosso templo. Vamos ter que entregar o templo para o governo. A igreja presbiteriana independente acaba? Não. Aonde a gente vai? Se reunir aonde? Na casa dos irmãos. Se precisar debaixo de uma árvore. A igreja não acaba, a igreja somos nós. A igreja não é o templo. A gente volta como na igreja primitiva, de casa em casa. Porque a igreja somos nós. E a igreja, o que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja ela é selada por Deus. O que significa? Quando um documento recebe um selo, o que está dizendo? Está dando autenticidade àquele documento. Está chancelando aquele documento. A igreja ela é selada? Por que ela é selada? Primeiro, de quem é a igreja? Ela é de Deus. Ela é propriedade de Deus. Ela não é propriedade de um grupo. Ela não é propriedade de uma pessoa. Ela não é propriedade de uma família. Ela não é propriedade de uma organização. A igreja é propriedade de Deus. E tem um selo ali, ó. Mas antes de você colocar lá no seu carro propriedade exclusiva de Deus, porque não é verdade. Propriedade exclusiva de Deus é só a igreja. Igreja você não pode vender, você não pode dar, você não pode emprestar. O carro você pode fazer o que você quiser com ele. Ele não é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus é a igreja. Ela permanece para sempre. Ela tem autenticidade de Deus. Ela é inviolável. Ela é eleita por Deus. Eleita pela sua graça, pela sua misericórdia. Ela é escolhida de Deus. Ela é salva, redimida, comprada no sangue de Jesus. Ela é propriedade de Deus. E ela é chamada à santidade. E a santificação é uma das consequências da eleição. Somos eleitos, somos chamados de santos. Eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Portanto, outra atitude é que nós devemos servir a igreja. Não tem como a gente dizer assim, eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo a igreja. É como água e óleo, tá certo. Porque se você servir a Deus, você tem que servir a igreja. Servir a igreja, servir as pessoas, servir a comunidade. Quem se consagra a Deus, está se consagrando a servi-lo na igreja. Paulo compara a igreja visível com uma grande casa, cheia de vasos e utensílios. No versículo 20 ele diz assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata,
mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. A igreja é a grande casa de Deus, ela é a família de Deus, onde servimos a Ele de maneira comunitária e não solitária. Faz uma pesquisa, pega só dos livros de Paulo, das epístolas de Paulo. Escreve lá, conta. O Eli vai gostar disso, que eu sei que ele gosta muito disso. Quantas vezes aparece a frase uns aos outros? Você vai ver a imensidão de locais onde aparece essa frase, uns aos outros. Servir uns aos outros. Então não é solitário, né? Eu tenho que estar a serviço. Porque a minha adoração a Deus, ela não acontece só na forma vertical. Eu e Deus. Ela acontece na horizontal. Quando eu também olho para os meus irmãos que estão do meu lado. Então ela acontece nesses dois sentidos. De baixo para cima e dos lados. Há dois tipos de vasos que Paulo coloca aqui: o ouro e prata, e barro e madeira, que se comparam a dois tipos de cristãos que existem na igreja visível. E quando é que se revelam o ouro e a prata, e o barro e a madeira? Andrews, vamos fazer uma experiência lá. Você gosta de experiência? Gostava de aula das experiências da escola? Vamos pegar lá um local lá, colocar bastante madeira, colocar um objeto de prata, um objeto de ouro, um objeto de madeira e um objeto de barro. Vamos botar bastante gasolina e vamos botar fogo. Depois que tudo aquilo queimar, o que é que vai permanecer? Só a prata e o ouro. O que vai acontecer com a madeira? Vai virar combustível. E o vaso de barro? Vai explodir. Falando do mesmo pedacinho de terra lá que o seu Ciro foi lá e me corrigiu. Ele era do lado do muro. E um belo dia eu resolvi tirar o mato, as coisas lá, e eu coloquei fogo, bem perto do muro rebocado. Sabe o que aconteceu com o reboco? Caiu do meu lado e da casa do vizinho. Tive que ir lá e consertar o muro do vizinho, porque o reboco caiu. Por causa do fogo. É assim também. O barro vai se dissolver. A madeira vai queimar. Então, quando a gente vai realmente ver, quando nós somos ouro ou prata, ou somos madeira e barro? Na hora do fogo, na hora da provação. O acidente do voo da Gol, que bateu lá no céu, na verdade um jato Legacy, né? Cortou a asa de um voo da Gol, né? Que tinha saído de Manaus e estava indo para Brasília. E na gravação da caixa preta lá, as últimas palavras do piloto foi: ai meu Deus. As últimas palavras dele. É nessa hora que a gente vê se nós somos crentes ou não somos crentes. Na hora da crise, na hora da aprovação, naquela hora a gente fala: ai meu Deus. Se a gente for prata ou ouro, a gente vai ser purificado. Mas se a gente for madeira e vaso, o que vai acontecer com a gente? Vai queimar, vai sucumbir diante das provações. Cada vaso produz honra ou desonra a Deus. Honra com uma conduta exemplar e desonra por rejeitar a fé e a sã doutrina, vivendo uma vida incoerente com o Evangelho. Outra atitude é: purifique-se a si mesmo. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra.
Então, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Né? 3 verbos aqui: fuja, siga e evite. Viva de acordo com a sua nova identidade. Todo cristão, ele é um servo de Deus. E 5 exigências para o servo de Deus. 5 requisitos que ele precisa cumprir, segundo o texto. Primeiro, o crente não pode ser contencioso. Está fazendo contenda? Está agindo com maledicência? Peço perdão a Deus e encerra. Segunda exigência, ele deve ser manso para com todos. Às vezes ele é um cordeirinho com alguns, e às vezes é um leão com outros. Não, o crente tem que ser manso com todos. Terceira exigência, o crente deve ser apto para ensinar. Ah, só o pastor, só o presbítero, só os professores de escola dominical, só os diáconos e diaconistas? Não. Todos os crentes precisam ser aptos para ensinar. E como é que nós ensinamos? Através das palavras e através das nossas atitudes. Quarto, o crente deve ter controle próprio. Quando surgiu aqueles bailinhos funks, né, nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, tinha uma musiquinha que as meninas cantavam: estou descontrolada. O crente não pode ser descontrolado. O crente precisa ser controle. Né? E por último, o crente deve ser capaz de corrigir com mansidão os opositores. Não com prepotência e não com arrogância. O servo do Senhor deve ensinar com expectativas de mudança e transformações na vida dos seus ouvintes. Deus pode produzir arrependimento, recuperação da sobriedade e libertação das armadilhas do diabo. Concluindo aqui, Deus quer usar pessoas para realizar a sua missão no mundo. E a pergunta é: você quer ser usado por Deus? Lembre-se de que antes de nos usar, Deus nos transforma. Para sermos usados, Ele nos santifica e nos capacita. Ele é especialista em usar pessoas fracas e totalmente dependentes dele. Que Deus possa fazer isso, essa obra nas nossas vidas. Amém? Vamos orar encerrando e já passo para a Ivone. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Passamos juntamente com os nossos irmãos, ó Pai. Que a tua palavra possa abrir as nossas mentes e os corações e possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.